Amém, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem. Vamos à nossa palavra dessa noite. Vamos abrir primeiramente no Salmo 56. Esse Salmo 56 tem uma informação bem interessante. Ele é um mictão de Davi para o músico mor sobre Jonate Elém Recoquim, quando os filisteus surpreenderam em Gate. O que é Jonate Elém Recoquim? É o nome da melodia. Jazz, bossa nova, tropicália, rock, é isso. Então esse aqui é o Salmo musical. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 56, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me. Pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder nos edificando, que o Senhor venha, Senhor, poderosamente sobre a vida da tua igreja, que nós possamos ter sabedoria e a vida de ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pediu a gentileza, fecha aquela janela. Vamos abrir no livro do Apocalipse, capítulo 4. Às vezes o trânsito aqui na região, embora seja uma região calma, ele acaba atrapalhando os horários de gravação do culto, os horários de culto. Apocalipse 4, versículo 1 diz assim: Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que o trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Até aqui. Veja, irmãos. Aqui nós temos que entender que o Apocalipse, ele tem uma forma de ser lido e uma forma de ser estudado. A gente percebe claramente o quê? Primeiro, segundo e terceiro capítulo é a primeira visão de Cristo glorificado. Essa voz, a primeira voz como de trombeta, é a voz que no capítulo 1 é de Jesus Cristo, falando com João. Só que o que acontece? Eu pego aproximadamente aqui toda a história da igreja. Apocalipse 1, Jesus após a sua ascensão em Atos dos Apóstolos, quando ele já é entronizado no céu. Apocalipse 2, Apocalipse 3, a igreja. Particularmente, muitos estudiosos gostam de dividir o Apocalipse em 7 quadros, ou 7 ciclos. Eu acho essa uma boa divisão. Quando a gente corre pelo livro, eu acho uma boa divisão. Existe um outro grupo de estudiosos que diz o seguinte: o Apocalipse é cronológico. E eu leio ele corrido, do capítulo 1 ao 22. Particularmente, eu concordo em parte com essa interpretação. O que eu entendo?
Nós temos uma primeira parte do Apocalipse, que é a história da igreja, a revelação de Jesus Cristo. Aí esse quadro muda para o céu. Lá no céu nós temos o quê? A figura de Jesus entronizado, a figura da corte celestial, ou como a Bíblia diz, o exército dos céus. E depois nós vamos ter uma outra etapa chamada os 7 selos. Depois nós vamos ter uma outra etapa chamada as 7 trombetas. Aí nós vamos ter uma outra etapa que são 7 personagens. Aí eu tenho as 7 taças. Aí eu tenho as 7 coisas novas, as 7 vozes. Aí eu tenho os 7 juízos de Deus. Aí eu tenho as 7 coisas novas. Entre outras coisas. Dentro do próprio livro eu vou encontrar várias sequências de 7. Por quê? 7 representa uma ação perfeita e completa de Deus. Qual que eu acho que é a melhor maneira de interpretar o Apocalipse? História da igreja, capítulo 1, 2 e 3. E aí a gente entra num evento cronológico que envolve a visão do céu, para até você se situar. Eu vi pelo livro o que aconteceu aqui na Terra. A gente tem, de certa maneira, uma boa descrição da história da igreja aqui. Em todo o tempo que houver igreja, nós vamos ver igrejas como Laodiceia, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes. Só que eu tenho que ter uma visão do céu, que é o que vai acontecer nesse capítulo, para entender o quê? Existe um trono universal, pleno, controlando todas as coisas. Por exemplo, o reverendo Leandro Lima, ele dá o seguinte nome para essa palavra: quando você vê as coisas do céu, você compreende o que acontece na terra. Muito bom o título. Então o que eu entendo? Esse quadro ele tem que mudar para o céu. Ao mudar para o céu, eu vou ter o trono de Deus, o Cordeiro entronizado e um livro. Esse livro selado com 7 selos. Esse livro vai me contar as coisas que hão de vir. Só que quando abrem os selos, pelo menos os primeiros 5 selos já estão abertos. Que é o que nós entendemos como o cavalo branco, Jesus Cristo, o Evangelho, a obra de Jesus, o cavalo da guerra, o cavalo da fome e o cavalo da mortandade. E o 5º selo, que são os mortos, os mártires. O que a gente percebe entre a primeira vida e a segunda vida de Jesus? Esses selos eles vão estar atuando, sempre. Sempre vai haver morte, sempre vai haver guerra, sempre vai haver peste. E sempre o Evangelho vai triunfar, onde essas 3 coisas acontecem. E ao triunfar, sempre vão haver mártires. Porém, vai chegar um momento, que é o chamado 6º selo, em que coisas ligadas ao juízo de Deus e ao livro, que está selado, sem ser aberto, vão se desenrolar. Após isso veio o 7º selo, e aí eu entro numa sequência de 7. O 7º selo é o conteúdo de 7 trombetas. E a 7ª trombeta, o conteúdo dela são 7 taças. Então o que nós entendemos? Que o Apocalipse conta toda a história da igreja, primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, cronologicamente. Aí abre-se um quadro no céu, cronológico também, do Apocalipse capítulo 4 ao Apocalipse capítulo 11. Os demais capítulos são explicações, é como se eu contasse novamente uma história com mais detalhes. Por exemplo, o livro de Daniel, a descrição da estátua do capítulo 2, depois ele é explicado melhor mais à frente. Isso é comum na literatura apocalíptica. Então o que nós entendemos? O sistema que nós escolhemos
como interpretativo do Apocalipse é o seguinte, que do capítulo 1 ao capítulo 11 ele é cronológico. Basicamente, até o 5º selo está tudo acontecendo. Já foi. Mas do 6º selo em diante, são coisas que vão acontecer na frente. E que em algum ponto das trombetas vai acontecer a tirada da igreja, que é o arrebatamento. Então nós entendemos que a igreja é tirada de dentro da tribulação. E que os demais capítulos, eles vão explicar detalhes. Por exemplo, tem uma 7ª trombeta, está lá no capítulo 11. Quando toca a 7ª trombeta, ela é muito ampla. Fala, a hora de dar o galardão aos servos, a hora de executar juízo. Agora me fugiu a memória. Porém, eu não tenho a descrição das 7 taças. Aí a história volta, o ciclo, capítulo 15, capítulo 16. E tem a explicação das 7 taças. Capítulo 17 e 18, como parte das taças, eu tenho o julgamento da Grande Babilônia. Mas o anúncio da queda da Grande Babilônia acontece no capítulo 14. As 7 vozes, uma delas fala, caiu a Grande Babilônia. Então eu lendo o Apocalipse dessa forma, entendendo que sempre o livro tem uma característica dupla face, ele sempre vai servir para a geração que está lendo o livro e sempre vai apontar para coisas que vão acontecer no futuro. Dessa maneira eu tenho um melhor entendimento. É como se fosse um sistema, quase híbrido. Nós enxergamos os ciclos, que os irmãos aliancistas enxergam, inclusive algumas das nossas interpretações são aliancistas, entendeu? Mas nós enxergamos, por exemplo, um milênio, que vai acontecer no futuro. Nós enxergamos um arrebatamento nem no começo da tribulação, nem no final. Mas em algum ponto entre as trombetas. Por exemplo, nós entendemos que existe a profecia das 70 semanas de Daniel, que falta uma semana para se cumprir. Mas nós também olhamos e enxergamos igreja na tribulação. Nós não entendemos como se Deus fechasse o parêntese da igreja, encerrou. Não. Porque Israel, para ser salvo, vai ter que se tornar igreja. Porém, existem coisas que vão acontecer com Israel que foi predito lá nos profetas, que tem que se cumprir. Nós entendemos que é a melhor maneira de ver o livro. Então, ao mesmo tempo que a gente reconhece quadros, que nós reconhecemos ciclos, nós também reconhecemos uma parte do Apocalipse como cronológica. Dessa maneira, nos parece que o livro se encaixa melhor e que algumas daquelas pontinhas soltas que são tão comuns no Apocalipse, como diz o Marcos Ranconato, o Apocalipse não é uma sala iluminada, ele é uma sala com velas, onde você enxerga as coisas à meia luz. Nós entendemos que responde melhor. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, nós não podemos ser dogmáticos de Apocalipse. O importante para as igrejas é o seguinte: Jesus vai voltar, nós vamos ressuscitar, nós vamos passar a eternidade com Ele, Jesus é entronizado entre as nações. Todas essas verdades são iguais. O que muda é a maneira de enxergar. E por que eu estou falando isso? Os queridos irmãos pré-tribulacionistas, quando eu falo pré-tribulacionista, é aquela linha que a gente vê nos filmes, os deixados para trás, o arrebatamento 1, 2 e 3, eles dizem que esse versículo 1 e 2 é o arrebatamento. E o primeiro argumento que eles usam é do versículo 2, quando diz: e logo fui arrebatado no Espírito. Qual é o primeiro problema? Veja, a primeira coisa, aprendi com o pastor Luiz Saião. É muito difícil, essa frase do Luiz Saião, eu vou copiar ipsis literis, idêntica. É muito difícil
que o escritor de Apocalipse estava querendo retratar o arrebatamento aqui. Primeiro ponto, a palavra arrebatado, olha aí na sua Bíblia. A nossa Bíblia é uma versão corrigida e fiel. Então a gente tem capacidade de identificar a palavra que tem no original ou não. Arrebatado está em itálico. Então foi uma palavra colocada no texto, que a tradução corrigida e fiel identificou ela, e que o tradutor usou para descrever o quê? Uma experiência espiritual de João. Segundo ponto, voz de trombeta, no versículo 1, a primeira voz como de trombeta. O próprio livro aponta que é Jesus que está falando aqui. O texto de 1 Tessalonicenses 4 fala o seguinte: ouvi a voz do arcanjo. O clangor de trombeta, não é nem voz de Jesus e nem voz como de trombeta. Então, o que nós entendemos aqui? João foi levado em espírito para o céu. Porque dentro da revelação de Jesus Cristo para a sua igreja, inclusive por consolo, veja, a igreja aqui, João estava preso, ele era fora da lei. A igreja estava sendo perseguida. Para vocês terem uma ideia, Nero, 3 décadas antes do Apocalipse, tinha iluminado Roma, com o corpo de cristãos sendo queimados vivos. A igreja é inimiga do Estado. O imperador que prendeu João por causa de uma perseguição. O que o escritor do Apocalipse quer nos mostrar, inspirado pelo Espírito Santo? Olha, existe um trono no céu. César não é senhor absoluto. O Império Romano não é senhor absoluto. Existe algo maior. Trazendo para os dias de hoje, os Estados Unidos não é senhor absoluto, a China não é senhora absoluta. A Coreia do Norte, com suas armas nucleares, não é senhora absoluta. Existe um trono no céu que controla todas as coisas, e nós, filhos de Deus, somos conectados nesse trono. Quando vier o governo do anticristo, e nós entendemos que vai haver pessoas perseguidas. Todas as linhas entendem que vai ter igreja na tribulação e que eles vão ser perseguidos. Todas. Essas pessoas, quando estiverem debaixo da perseguição, elas vão saber que existe um trono no céu. Então a intenção do Espírito Santo a revelar isso foi pegar João e levar João ao céu para ele descrever: povo, vocês estão sendo guardados pelo trono do universo. Esse é o alvo. E é com esse óculos que eu tenho que ler. O Apocalipse foi escrito com esse propósito. Nesse ponto, o reverendo Leandro Lima está certo. Ver o céu muda a maneira que você enxerga as coisas da terra. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Só para ter uma coisa, curiosidade. Os irmãos aliancistas, dos quais nós emprestamos algumas visões, vêm 7 quadros. Só aqui no conjunto de 7, eu separei 8. Mas tem mais. Percebe como eu não posso ser dogmático em Apocalipse? Os irmãos aliancistas estão errados? Não. Nós estamos errados? Não. Os dois estão certos. Só que a coisa é muito mais ampla. Isso é literatura apocalíptica. Quando eu leio Daniel, quando eu leio Ezequiel, eu vejo essas coisas muito claras. Mas vamos seguir. Vou reler o 2. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Veja que interessante. João chega no céu, vê o trono. E ele vê um homem assentado nesse trono.
Só que ele não ousa definir quem é o homem. O que João vai tentar fazer? Ele está diante de uma visão espetacular. Ele não tem palavras, do ponto de vista humano, para exprimir com precisão esse trono do céu. A partir daqui, João vai começar a fazer comparações para tentar nos fazer entender o que ele viu. E olha o versículo 3 o que diz. E o que estava sentado era... Gente, todo mundo sabe quem é que está sentado aqui. É Jesus Cristo. Mas olha João, havia um... E aí no versículo 3 ele fala, e o que estava sentado, ele não ousa dizer que é Jesus, mas todo mundo sabe que é Jesus. Então ele fala, o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. Aqui apresenta pedras vermelhas e pedras assim. O jaspe tem várias cores. A pedra mais fácil de identificar aqui é a sardônica, que ela é avermelhada. Mas o jaspe, existe jaspe de pelo menos 4 cores diferentes. Mas as 4 cores do jaspe têm uma característica, são extremamente brilhosas. O que João está vendo aqui? Jesus em toda a sua glória. João já não está vendo aquele homem glorificado que na beira do mar da Galileia assou peixe, levantou o pão, deu graças e comeu com os discípulos, já ressurreto. João não está vendo, e ele estava no pé da cruz, aquele homem moído na cruz do Calvário. João está vendo Cristo glorificado em toda a sua glória. O Todo-Poderoso, o nosso Salvador, nosso irmão mais velho. E olha o que ele diz aqui. E o arco celeste estava ao redor do trono. E parecia semelhante a esmeralda. Esmeralda é esverdeado. Você percebe? É tão difícil para João definir o que ele está vendo. Mas ele consegue definir bem, olha, tem um arco ao redor do trono. Não se sabe se esse arco é vertical ou se esse arco é no chão. Mas ele está lá. Esse arco simboliza o quê? Eu tenho que recorrer à Bíblia. O arco celeste aparece nos profetas e aparece em Gênesis capítulo 9, o sinal da aliança de Deus, que não destruiria mais a terra com dilúvio, pela água. Opa, comecei a construir uma figura. Aí o texto continua. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Vamos fazer uma pausa aqui. Existe uma regra hermenêutica aqui. Normalmente, praticamente, se eu não me engano, em todos os casos da Bíblia que aparecem vestes brancas. Vestes brancas apontam para a justificação em Cristo Jesus. E a grande pergunta é, quem são os 24 anciãos? O que Deus está querendo me mostrar? Existe uma realidade no céu. E a realidade da terra é vinculada à realidade do céu. Vestiduras brancas apontam para a justificação em Cristo. Coroas apontam para situações que nós vimos ligadas à igreja. Os 24 anciãos nada mais são que o povo messiânico, os salvos de toda a história. Eles simbolizam o povo salvo de Deus na história. E por que são 24? Veja, 12 é um número muito importante no Apocalipse. 12 primeiramente aponta para as 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Por isso que a gente entende que é o povo messiânico. Então é 12 mais 12. O que é? A totalidade.
É um número literal? Aqui, sim. Porque eles expressam a totalidade do povo. Os ligados na Antiga Aliança aos 12 patriarcas e os ligados na Nova Aliança aos 12 apóstolos. 12 mais 12, 24. 12 representa o quê? Uma ação completa de Deus na terra. Os especialistas em numerologia bíblica, até na igreja que eu fui salvo, a gente tinha aula de numerologia bíblica. E a interpretação que havia na minha igreja é a mesma que o pastor Luiz Saião tem, a mesma que outros pastores têm, outros comentaristas têm. O que é 12? 12 é 3 vezes 4. O que é 3? A trindade. O que é 4? É número da criação. 4 pontos cardeais, 4 cantos da terra, 4 elementos. É número da terra. Então eles apontam para a ação de Deus redentora aqui na terra. Usando o quê? Toda a história da Antiga Aliança e da Nova. Dessa história sai um povo que é representado, entenda, eles não são igreja. Eu vou te mostrar na Bíblia que eles não são igreja, eles são um símbolo do povo salvo. Que eu, de uma maneira didática, aprendi uma terminologia que para mim é precisa, é o povo messiânico. É o povo que crê no Messias. Na Antiga Aliança, eles creram no Messias que havia de vir. Na Nova Aliança, eles creem no Messias que já veio. A Antiga Aliança, encabeçada por Israel étnico. E aqueles que foram salvos, antes até de existir Israel. Nova Aliança, encabeçada pela igreja em Cristo, não há judeu nem gentil, os dois são feitos um. Porém, nós entendemos que Deus só tem um povo. Mas a maneira que ele lida com esse povo é diferente, as promessas que ele lida com esse povo são diferentes. O Israel étnico da Antiga Aliança é uma maneira, e a igreja é outra. Porém, Deus não tem dois povos. Em Cristo foi um só. Hoje, para o judeu ser salvo, ele tem que crer no Cristo. Da mesma maneira que na Antiga Aliança, para ser salvo, eu tinha que ter no Messias, no descendente da mulher que esmagar a cabeça da serpente. Porque só existe salvação pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Nós, como filhos de Abraão, somos salvos pela fé. Entende como funciona? E por que eu digo que os anciãos são um símbolo? Veja que interessante. Vamos abrir alguns textos. Primeiro, dentro da regra hermenêutica, a Bíblia explica a Bíblia. Apocalipse 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Veja, os anciãos estavam em volta do cordeiro. Nós vamos entender melhor essa figura aqui. Versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha que interessante. Apocalipse 5, versículo 8. Veja, primeiro ponto, a adoração no céu. Segundo ponto, os santos da terra fazem orações. Essas orações são armazenadas em salvas de ouro cheias de incenso, que estão na frente dos 24 anciãos. A gente já começa a ver aqui uma distinção. Não são os anciãos que oram. É o povo da terra que ora. Ancião adora. Ancião louva a Deus. Porque ele é o ser espiritual. Como alguns comentaristas dizem, ele é um governante da parte de Deus. Quer ver que mais versículo fala? Apocalipse 5, versículo 14. Ó.
E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Qual é a função da igreja? Adoração. O que o símbolo da igreja no céu faz? Adora. Por isso que os 24 anciãos apontam para o povo messiânico. Mais um texto, Apocalipse 7, versículo 11. Diz assim: e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus. Olha aqui novamente. Adoraram a Deus. E por que eles adoraram a Deus? Vira a página, vamos ao versículo 13. E um dos anciãos me falou, do versículo 7, do capítulo 7, versículo 13. 7 e 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? O que o Senhor está falando? Chegou uma multidão no céu, que aparece em Apocalipse 7, versículo 9, nós vamos estudar. João olha para a multidão, aí o ancião se dirige a ele: olha, quem é essa turma? O que João responde? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono. Quem é que lava as suas vestes e branqueia no sangue do Cordeiro? A igreja. Olha o quadro. Apóstolo João em espírito, 24 anciãos, é uma segunda figura, e a igreja. Isso me mostra que os 24 anciãos não são igreja. São o símbolo do povo salvo, são seres espirituais que, pela sua descrição, pela sua atividade de adoração, simbolizam o povo salvo. Quer ver mais um versículo em que mostra de maneira distinta? Porque se eles fossem igreja, quando acontecesse o arrebatamento que nem aconteceu aqui, eles teriam que estar juntos, glorificado. Então eles são seres espirituais criados por Deus, simbolizando os salvos. Quer ver mais uma passagem interessante? Apocalipse 19. E essa aqui é muito importante. Versículo 4. Peraí, deixa eu ver se é 4. Isso aí. Diz assim: e os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Versículo 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Tá? Aí vamos lá, versículo 14. E seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com as nações. O que é aqui? Aqui já aconteceu as bodas do Cordeiro, a igreja já foi glorificada, os 24 anciãos e os seres viventes estão dando glórias a Deus e adorando o Senhor. E Deus, juntamente com esses vestidos de branco, que são os santos do Altíssimo, vem para a batalha do Armagedon. Esse é o quadro. Vem estabelecer o que a gente chama, a nossa visão escatológica, de milênio. É isso que está acontecendo aqui. Então a gente percebe claramente. É muito importante definir as coisas de maneira correta. Os 24 anciãos não são igreja. Eles apontam
para a obra de Deus, a maravilha de Deus, chamada povo salvo. E são 24, porque é 12 da antiga aliança e 12 da nova aliança. Fechou? Amém? Vamos voltar em Apocalipse 4. Por que essa definição é importante? Você falou, pastor, entendi. Realmente os 24 anciãos simbolizam a igreja e apontam para a igreja, isso está bem claro. Mas por que você frisou tanto que eles não são igreja? Porque aqueles que dizem que o versículo 1 e 2, a porta no céu é o arrebatamento, eles querem comprovar que é o arrebatamento dizendo que os 24 anciãos são igreja. Entendeu? Olha a prova que arrebatou. Os 24 anciãos são igreja, eles estão com veste branca e eles têm coroa. Aí eu respondo com maior amor. Mas deve ser um tipo de igreja diferente, porque eles aparecem de forma diferente dos salvos. Existe categoria de crente. Abraão é mais salvo do que eu. Enoque é mais salvo do que Paulo. João é mais salvo que Rodrigo. Não. Salvação é igual para todos. O que acontece é que muitas vezes as pessoas, elas, para sustentar a sua visão, ela tem, como diz o Marcos Granconato, dar uma lixadinha. Nós já preferimos ir no básico da Escritura, seguindo uma regra hermenêutica extremamente simples. Apocalipse 4, versículo 5. Isso. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Veja, 7 Espíritos de Deus, sempre que você vê essa designação, é o Espírito Santo. Deus está falando aqui, a presença do Deus Espírito Santo está aqui. Entendeu? Isso é muito importante. Outra coisa que nos importa aqui, grave aí. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Vocês já vão entender isso, mas vamos ler o versículo 6. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Vamos fazer uma pausa. O livro do Apocalipse é um livro subversivo. Se João escrevesse o Apocalipse em linguagem corrente, toda a correspondência que saía dos presídios era lida. Assim que o Apocalipse fosse lido, dizendo que tem um outro rei, um outro governo, o livro jamais chegaria na mão da igreja. O que João fez? Inspirado pelo Espírito Santo, João usa figuras conhecidas da Bíblia e desconhecidas dos gentios para escrever a mesma verdade, com um talento literário único, dado por Deus. E dessa forma, qualquer autoridade romana que lesse o Apocalipse não ia perceber a mensagem do livro, porque para entender o Apocalipse eu preciso conhecer a Bíblia. Por que as pessoas não entendem o Apocalipse? Porque primeiro elas querem saber quem é o 144 mil, e segundo quem é o anticristo, só isso. E terceiro, não conhece a Bíblia. Jamais vai entender o Apocalipse. Por que eu digo isso? O versículo 6 fala do mar de vidro. Todos os intérpretes dizem que esse mar de vidro é a bacia de bronze que tinha no tabernáculo e aquela bacia enorme que tinha no templo de Salomão, logo na frente do templo, que havia touros em volta dela. Isso aqui fala do ritual de purificação feito no culto da antiga aliança. Entendeu? Fala de limpeza espiritual, é esse mar de vidro.
Porém, existem algumas figuras do próprio Apocalipse que elas vêm somando essa descrição. Quer ver que interessante? Eu separei mais alguns versículos. Apocalipse capítulo 8. Ó, versículo 3. Aqui nós estamos, olha que interessante, Apocalipse 8:1. Vou ler rápido. E havendo aberto o sétimo selo. Lembra que eu falei para vocês que o sétimo selo não foi aberto? Qual que é o conteúdo do sétimo selo? As 7 trombetas. Aí olha o que acontece. Versículo 2. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que estava diante do trono. E a fumaça do incenso, que são as orações, subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Olha o 5 que acontece. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve vozes, depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Nós vamos estudar isso, mas aqui fala as orações dos santos sendo respondidas, por isso que Deus envia o juízo, e mostra toda uma descrição do que havia ali na frente do altar, na frente daquele trono, na frente do mar de vidro. E adiciona a palavra terremotos. Nós lemos os 5 e 6, falava apenas vozes, trovões e relâmpagos. E por que é importante terremotos? Porque os juízes são aqui na terra, não existe terremoto no céu. O juiz é aqui, foi lançado. Eu gosto muito da seguinte figura: o anjo pegou o vaso e fez assim, vum! Aí eu imagino o negócio descendo, fervendo assim, e provocando tudo que vai acontecer. São as 7 trombetas. Gente, todo o juízo de Deus está dentro das 7 trombetas. Na verdade, todo o juízo de Deus está dentro do 7º selo. Eu não posso perder isso de vista. Porque o 7º selo que acabou de ser aberto aqui é o seu conteúdo das 7 trombetas, é a 7 momentos do seu conteúdo das 7 taças, está tudo lá. Por isso que os irmãos aliancistas dizem que esse é um ciclo bem claro e que toda a história se encerra aí. Mas nós entendemos que o 7º selo abre e tem mais uma sequência cronológica chamada 7 trombetas. É a diferença da nossa interpretação para a dos aliancistas. Nós entendemos que essa sequência é cronológica, embora você não possa ser dogmático. Eu ouço os irmãos alianças, hoje à tarde mesmo estava ouvindo o reverendo Wesley L., da Presbiteriana de Itapeva, pregando esse capítulo aqui. Porque eu aprendo um monte com eles. E nós temos que ter essa visão. Aí seguindo, mais um versículo. Apocalipse 11. Versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpago, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Ampliou os juízos. Isso aqui, essa grande saraiva, nós vamos ver lá no Apocalipse 15. Lembra do ciclo? Aqui dá uma descrição pequena. Apocalipse 15, 16 mostra aquela pequena descrição esmiuçada, totalmente explicada. Mais um versículo, olha que interessante. Mesmo livro do Apocalipse, capítulo 16. Já dentro do julgamento das taças. Apocalipse 16, versículo 18. Olha que interessante. E houve vozes e trovões e relâmpagos e houve um grande terremoto.
como nunca houve desde que há homens na terra. Tal foi esse grande terremoto. Tudo isso veio da onde? Do trono de Deus. Lá atrás, quando o anjo toma o incensário e arremessa para a terra, junto com as orações dos santos. É a resposta do mundo espiritual dada por Deus. O Deus que controla tudo. Que vai chacoalhar toda a terra. Que vai virar a terra do avesso. Que vai julgar homens malignos que perseguem seus filhos. É isso que está aqui. O detalhe que eu gostaria que vocês percebessem, vocês perceberam que nós só usamos o Apocalipse. Aí eu pergunto, se o oficial romano pegasse a seguinte frase, que lá no céu tem um vaso com a oração dos santos, ele entendeu alguma coisa? Ele fala, nossa, esses caras são malucos mesmo, esse velho é louco. Que é o que se pensa até hoje dos crentes. Que creem num Galileu, de 2000 anos atrás, morto cruelmente numa cruz, e a gente crê que esse Galileu é Deus. E que ressuscitou e vai nos ressuscitar. Mesma loucura. O crente é um bicho estranho para quem é incrédulo. Vamos voltar em Apocalipse capítulo 4. E aqui vai um recado para aqueles que, vejam, existem muitos que não são membros da nossa igreja, que ouvem a palavra. E pode ser que na igreja dele aprendeu um pouco diferente. Qual é a minha frase? Porque eu também, veja, essa interpretação do Apocalipse, ela vem de 21 anos de estudo. Para vocês terem uma ideia, antes de ser salvo, eu li 7 vezes o Apocalipse. Antes de ser salvo, mas não era salvo. E há 21 anos eu estudo o Apocalipse com vários autores bons. E eu estudo todas as vertentes. Simplesmente o que eu fiz foi o seguinte. Eu me abri para, de uma maneira simples, não colocar coisas na interpretação, mas deixar a Bíblia falar comigo. De deixar, em vez de eu colocar uma interpretação do texto, que é uma exegese, o texto falar por si só. E me levar para textos da Bíblia que me explicam aquilo, que é a intenção do Apocalipse. Quando as igrejas quiseram saber o que era mar de vida, eles precisavam conhecer o livro do Êxodo. Eles precisavam conhecer 2 Samuel, o templo de Salomão. Percebem? Um oficial romano jamais saberia o que é um mar de vidro. Mas vamos continuar nossa leitura. Versículo 7. Diz assim: E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Até aqui. Não, vamos ler o 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Eu pergunto, quem criou todas as coisas? Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e por ele foram criadas todas as coisas. Quem está sentado no trono? Jesus Cristo. Interessante, né? Aí eu venho de trás para frente, versículo
7. Primeiro animal semelhante ao leão, segundo animal semelhante ao bezerro. Quem são esses animais? Então aqui o que acontece? Aqui eu tenho que recorrer à Bíblia. Existem muitas suposições. A primeira suposição é a seguinte, que os 4 animais apontam para a obra de Deus na terra chamada Evangelho. 4 é o número da terra, número da criação. Os evangelhos são 4. O evangelho de Mateus fala de Jesus como rei, o leão da tribo de Judá. O evangelho de Marcos fala Jesus como servo sofredor. É o boi, que é um animal que serve a humanidade. O evangelho de Lucas dá ênfase Jesus, o filho do homem, Jesus, homem perfeito. E o evangelho de João é o evangelho daquele que veio do céu, a águia. É uma boa interpretação? Eu acho que assim, é uma boa interpretação. Porém, lembra da regra hermenêutica? A Bíblia explica a Bíblia. Eu acho que, por exemplo, o MacDonald, que é um grande comentarista, para ele, os 4 animais apontam para o Evangelho. É uma heresia? Não. É uma visão equivocada? Também não. Mas eu acho que é uma visão insuficiente para exprimir o que o escritor do livro estava querendo jogar. Como eu tenho, desde o começo do livro, uma regra hermenêutica que eu vou buscar figuras, Balaão, Jezabel, os Nicolaitas. Então eu vou buscar figuras para explicar o livro dentro da Bíblia. Eu tenho que seguir a mesma regra hermenêutica. E na Bíblia, graças a Deus, existem citações que falam desses animais. Quer ver que interessante? Deixa eu marcar no Apocalipse 4 e vamos primeiramente no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Lá no Antigo Testamento. Opa, passei. Voltar um pouco, Ezequiel 1. Versículo 10. Vamos ler o 8. Está descrevendo seres que estavam em volta de Deus. E tinham mãos de homem debaixo de suas asas, aos 4 lados. E assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra. Não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E do lado direito, todos os 4 tinham rostos de leão. E do lado esquerdo, todos os 4 tinham rostos de boi. E também tinham o rosto de águia. Todos os 4. Amém? Olha que interessante. A mesma figura de João. Mesmo livro de Ezequiel, a pista aumenta. A Bíblia explica a Bíblia. Eu estou buscando dentro da Bíblia a interpretação do símbolo que aparece lá. Ezequiel 10. Versículo 14. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim. O rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro rosto de leão, e do quarto rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Esses são os mesmos seres viventes que me juntam ao rio Quebar. Onde foi isso? Capítulo 1. Aumentou, são querubins. Mas vamos ler o 16. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas, para se elevarem sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. O que são aqui? Querubins, seres espirituais. É a mesma descrição. E tem mais um profeta para confirmar o que eu estou falando.
que aproximadamente 200 anos antes, também teve uma visão parecida. Vou voltar um pouco. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Volta 2 livros, vou passar Jeremias e vai entrar em Isaías, capítulo 6. Quando vocês acham, eu tomo um gole de água. Isaías 6, capítulo 2. Diz assim. Não, vou ter que ler o 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aí você fala, peraí, pastor, aqui Isaías viu o Senhor. E o irmão acabou de falar que João viu o Cordeiro, Jesus. Quem estava no trono? Gente, nós servimos um único e verdadeiro Deus que subsiste em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E os 3 são um. Mas são 3 pessoas. Aqui ele viu Deus Pai no trono. Deus Pai está no trono. Jesus está no trono. E os 7 Espíritos de Deus, que são o Espírito Santo, que é o Deus e o Espírito Santo, está no trono. E os 3 são um. Mas são 3 pessoas. Legal, né? Versículo 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. Olha o versículo 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aonde você vê esse cântico? Apocalipse 4, versículo 8. Os 4 seres viventes. Então o que a gente entende? Os seres viventes são querubins e possivelmente serafins. Porque eles têm a mesma descrição. Vamos voltar em Apocalipse 4. Legal, né? Sim. Eu pergunto, o oficial romano que visse um camarada com o rosto de boi ia ter um ataque de riso. Ia falar, nossa, que religião estranha. Nós vamos lá no nosso templo de Apolo, a gente está sendo incenso para Apolo. Eu vejo lá a minha imagem e esses caras são loucos. Esses caras adoram gente com cara de boi. Mas vamos reler Apocalipse 4, versículo 8. Não, versículo 7. O primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. O que representa, gente? Eu tenho que entender que existe toda uma representatividade no capítulo. Se os 24 anciãos são o símbolo do povo messiânico, do povo salvo de Deus na terra, o que são os 4 animais? São querubins e serafins que apontam para a criação de Deus. Como que eu sei isso? O leão, o maior dos animais selvagens. O boi, o maior do animal doméstico. A águia, o maior animal das aves. E o homem, a coroa da criação. Eu tenho aqui um quadro completo da criação de Deus. Quem criou os animais selvagens, quem criou os que voam, quem criou o homem, quem criou os animais domésticos? Deus. Quem criou o povo salvo? Deus, eu tenho ali tudo. Para mim, é a melhor interpretação. Embora, agora eu vou abrir um parênteses, a estilo Marcos Granconato, parece também que aponta para os 4 evangelhos, porque os 4 evangelhos são obra de Deus também. Envolve a criação. Só que eu paro aí. Porque tem gente que já quer dizer que são as 4 primeiras igrejas, tem gente que já quer dizer que são os 4 elementos do pecado humano, tem gente que já quer dizer que é 4 não sei o que lá, e para mim já está fora do contexto do livro.
Eu até posso conversar com alguém, como o McDonald, que para ele aponta para os evangelhos, tranquilo, está dentro. Mas para mim, ao pé da letra, os 24 anciãos apontam para o povo salvo de Deus, e os querubins e serafins apontam para a criação do Senhor, representando a glória de cada criação. Ponto final. E para encerrar a palavra, eu vou reler o versículo 11. O cântico de todos esses seres. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Que figura que é essa? Livro do Apocalipse, capítulo 10. Versículo 6. Diz assim: e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos, a glória, a grandeza, a majestade, o domínio, o controle da história. É isso que o capítulo 4 do Apocalipse quer nos mostrar. Tem mais um versículo que eu quero ler, Apocalipse 14. Versículo 6. Aqui é uma das vozes. É a pregação do Evangelho. Diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes de águas. Qual é o recado do Apocalipse capítulo 4? Existe um trono no céu. Não existe situação aqui na terra que não está debaixo desse trono. Pode ser coronavírus, pode ser gripe espanhola, pode ser terremoto, pode ser maremoto, pode ser nova ordem mundial, pode ser Hitler, pode ser Napoleão Bonaparte, pode ser Júlio César, pode ser Império Romano. Todos eles estão debaixo da potente mão de Deus. Ele é o único que é digno de receber honra, glória e louvor. Todas as coisas estão debaixo do seu absoluto controle. Lembra, nós não servimos um Deus que permite as coisas. Nós servimos um Deus que, através do seu decreto, Ele autoriza que as coisas aconteçam daquela forma. Nós não servimos um Deus fraco, nós servimos um Deus que tem controle absoluto. A maneira que ele faz isso, algumas vezes é misteriosa, porque o homem é responsável por isso. O homem faz porque ele quer. Mas o homem está fazendo exatamente o que o decreto de Deus determinou. Pode ser perseguição, pode ser doença, pode ser o que for. Tudo está debaixo do controle de Deus. Lógico, Jesus fala, quando vocês virem essas coisas, fugir para os montes. Está tendo perseguição? Essa perseguição está debaixo do decreto de Deus? Sim, foge. Está havendo peste? Se cuida. Toma as precauções. Não seja tolo. Não tente a Deus. Jesus foi desafiado a provar que ele era o Messias, pulando do pináculo do templo, que inclusive era uma expectativa do povo judeu. Ele respondeu na palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando eu me exponho de maneira desnecessária, eu estou tentando a Deus. Davi se portava com prudência em todas as suas campanhas. Por isso que Saul temia ele. Como costumo dizer, às vezes eu sou um pregador meio esquisito, porque eu não sou um erudito como Nicodemos, o Branconato.
Na verdade, eu sou um roqueiro que Deus salvou pela misericórdia dele e prega o Evangelho. Mas Davi era bicho solto. Ninguém pegava. Ele era ligeiro. Quem guardou Davi? Deus. Quem foi prudente? Davi. Embora eu sirva um Deus de decretos, embora eu sirva um Deus todo-poderoso, esse mesmo Deus me orienta a obedecer a palavra dele, a fazer tudo que é certo, a viver com inteligência, a viver com discernimento, a viver com sabedoria, a julgar todas as coisas e confiar naquele que é poderoso para fazer tudo, para livrar, para julgar, para salvar, para me curar, para todas as coisas. Com essas palavras, o que eu quero que você leve para a aplicação essa noite? A confiança num Deus que controla tudo. Um Deus que é bom, é o seu Pai, que mandou Jesus Cristo para nos salvar, que nos deu o Espírito Santo habitando em nós. O que mais que eu preciso? Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tuas palavras, obrigado pelo teu cuidado, que nós possamos, Senhor, ter esse entendimento, que o Senhor venha abrindo o nosso coração e abrindo a nossa mente para essa verdade, que nós possamos andar em paz, tranquilos, de maneira prudente, com sabedoria, com confiança, mas principalmente sabendo que tudo está debaixo de um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Domingo continuamos.